Boa noite, meus queridos irmãos. Como estamos? Tudo bem? Mais uma vez estamos aqui juntinhos para estudarmos um dos livros da coleção Fonte Viva. São 5 livros da coleção O Fonte Viva, O Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Vinha de Luz e Ceifa de Luz. Hoje nós vamos estudar o Fonte Viva, entendeu? E escolhemos a lição 156, que se denomina Parentes. Vamos estudar? Então. Em nome de Jesus. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Paulo 1 Timóteo 5:8. A casualidade não se encontra nos laços da parentela. Princípios sutis da lei funcionam nas ligações consanguíneas. Impelidos pelas causas do passado a reunir-nos no presente, é indispensável pagar com alegria os débitos que nos emanam a alguns corações, a fim de que venhamos a solver nossas dívidas para com a humanidade. Inútil é a fuga dos credores que respiram conosco sob o mesmo teto, porque o tempo nos aguardará implacável, constrangendo-nos à liquidação de todos os compromissos. Pois bem, Emmanuel nos fala sobre a parentela, e nós sabemos que no Evangelho segundo o Espiritismo temos um estudo feito por Kardec a respeito da parentela corporal e da parentela espiritual. Vamos então discorrer aqui, vamos pegar uma colinha com Kardec para a gente estudar um pouco também do Livro dos Espíritos dentro do tema que nos compete hoje, que é a parentela. Então, Kardec nos traz aqui no capítulo 14, honrai o vosso pai e a vossa mãe, a parentela corporal e a parentela espiritual. E ele nos diz: os laços do sangue não criam forçosamente os liames entre os espíritos. Não são os laços de sangue só. Muitas vezes, a união familiar se faz com espíritos que não têm ligação de sangue, que não têm ligação espiritual, têm apenas de sangue. Então, os laços de sangue não criam forçosamente os liames entre os espíritos. Procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porquanto o espírito já existia antes da formação do corpo. Não é o pai quem cria o espírito de seu filho. Ele mais não faz do que lhe fornecer o invólucro corpóreo, cumprindo-lhe, no entanto, auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho para fazê-lo progredir. Os que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, são, as mais das vezes, espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações, que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena. Mas também pode acontecer, sejam completamente estranhos uns aos outros esses espíritos, afastados entre si por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem na terra por um mútuo antagonismo, que aí lhes serve de provação. Muitas vezes provação e expiação ao mesmo tempo. Não são
os da consanguinidade, os verdadeiros laços de família, e sim os da simpatia e da comunhão de ideias, os quais prendem os espíritos antes, durante e depois de suas encarnações. Segue-se que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se o fossem pelo sangue. Podem então atrair-se, buscar-se, sentir prazer quando juntos, ao passo que dois irmãos consanguíneos podem repelir-se, conforme se observa todos os dias. Problema moral que só o Espiritismo podia resolver pela pluralidade das existências. E se quisermos estudar a pluralidade das existências, devemos ir ao capítulo 4, número 13. Isso nos disse Kardec. E prosseguindo com Emmanuel, nós vamos ver o seguinte, prosseguindo no estudo da parentela. Temos companheiros de voz adocicada e edificante na propaganda salvacionista, que se fazem verdadeiros trovões de intolerância na atmosfera caseira, acumulando energias desequilibradas em torno das próprias tarefas. Sem dúvida, a equipe familiar no mundo nem sempre é um jardim de flores. Por vezes, é um espinheiro de preocupações. Ou seja, como disse Kardec, nós reencarnamos e encontramos amigos e espíritos não tão amigos, antagonistas do passado e que se encontram nesta família para provação e expiação, ou uma coisa ou outra, ou as duas coisas. Mas, na verdade, ou até tem espíritos que entram, como disse Kardec também, naquela família totalmente estranho, para uma prova, totalmente estranho naquela família. Então, prossegue Emmanuel. Sem dúvida, a equipe familiar no mundo nem sempre é um jardim de flores. Por vezes é um espinheiro de preocupações e de angústias, reclamando-nos sacrifícios. Passamos, então, a ver famílias com grandes dificuldades. As dificuldades são de toda ordem. Dificuldades de relacionamento entre pais, entre si, o pai e a mãe, entre pais e filhos, entre mães e filhos, entre irmãos. São todos os tipos de dificuldade quando elas aparecem, né? De toda ordem, entendeu? Trazendo muito desgosto, muita tristeza a todos aqueles que têm que caminhar juntos, que Deus colocou juntos, para que venham a se amar. Porque Jesus nos pediu, ama o teu próximo como a ti mesmo. Quem é mais próximo de nós do que aqueles da nossa própria família? Aqueles que sentam conosco na mesma mesa e que comem conosco nos mesmos pratos. Até porque, disse Jesus, já lançando essa advertência a respeito da parentela, que aquele que te há de trair é aquele que come contigo nos mesmos pratos. Normalmente, o que vai nos prejudicar não é alguém de fora, não é um espírito de fora, é aquele que convive conosco, é aquele que traz uma diferença conosco de uma outra encarnação. E vamos reajustar ou não, depende da nossa predisposição, né? Nessa vida, nessa encarnação, para tentar resgatar
essas faltas que nós cometemos uns contra os outros, porque na verdade o esquecimento abençoado não nos permite saber exatamente quem foi que errou para com quem. Mas a gente acaba sempre tendo uma ideiazinha, mais ou menos, uma lembrança bem sutil, né? Mas prosseguindo, Emmanuel nos diz: contudo, embora necessitemos de firmeza nas atitudes para temperar a afetividade que nos é própria, jamais conseguiremos sanar as feridas do nosso ambiente particular com o chicote da violência ou com o emplastro do desleixo. Ou seja, nem sendo violento com o semelhante, com o nosso irmão, o nosso próximo, aquele que nos faz parte do lar conosco, que divide o lar conosco, nem sempre sendo violento ou então indiferente. Seria o desleixo, né? Uma indiferença tão grande que é como se a pessoa não existisse. Aquele espírito não tivesse nada a ver com você. Simplesmente você diz, eu não tenho nada a ver com ele, ele leva a vida dele, eu levo a minha. Mas quando Deus colocou no mesmo lar, ele colocou com um propósito. Aquele propósito é de reajustamento para que o amor venha tomar lugar onde antes existia um sentimento negativo. Então o amor vem em nosso socorro para nos libertar das nossas faltas, da nossa invigilância, do passado, do nosso mal proceder. Procedemos mal no passado, voltamos para resgatar esse pesadelo. Vamos resgatar. Vamos fazer isso na medida em que sabemos que estamos todos reunidos no mesmo lar para encontrar a solução daqueles problemas do passado. E outros problemas, muitas vezes, quando nós nos tornamos muito renitentes no erro, nós criamos, às vezes, novos problemas, adquirimos novos débitos para podermos buscar uma outra encarnação para repará-los. Porque, ao ser muito rebelde em relação à nossa obrigação, nós nos tornamos cúmplices de um novo erro, juntamente com o outro, que não quer resgatar também o seu compromisso. Porque aliás, podem ser várias as partes envolvidas nessa relação. E muitas vezes são, porque uma família podem ter várias pessoas, vários membros, e entre eles a desarmonia pode ser geral. Então, o compromisso também não é só de um com o outro, mas um compromisso maior, mais abrangente, que não se faz presente quando deveria se fazer presente. A harmonia, a paz, o amor, voltando a Jesus. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Então vamos começar a nos amar. Porque sem nos amar, realmente nós não vamos conseguir amar o próximo. Isso a gente estuda sempre, fala sempre, porque é a realidade. Como é que nós vamos amar? Como Jesus disse, ama o teu próximo como a ti mesmo. Porque se você diz que ama a Deus, como vai amar a Deus que não conhece se você não ama o teu próximo que você conhece? Jesus nos disse isso. Então vamos despertar para essa realidade. Como é que eu vou amar o meu próximo? E como eu vou dizer que amo a Deus? Eu amo a Deus, eu sou uma pessoa que não tenho religião, não tenho nada, mas eu amo a Deus. E a gente ouve sempre isso. Mas, na verdade, não é assim que funciona.
Por quê? Se eu não amo o meu próximo, como é que eu vou amar a Deus? É difícil. Então, meus irmãos, voltando ao Emmanuel, nem o chicote da violência dentro do lar, nem o emplastro do desleixo, nem a indiferença, nem a exigência exagerada. Consoante a advertência do apóstolo, nos diz Emmanuel, se nos falha o cuidado para com a própria família, estaremos negando a fé. É lógico, porque se eu não tenho cuidado com a minha família, que são aqueles do meu próprio sangue, são aqueles que dividem comigo os minutos, os dias, os meus momentos, eu estarei negando a minha própria fé. E prossegue Emmanuel, os parentes são obras de amor que o Pai compassivo nos deu a realizar. Ajudemo-los com a cooperação e o carinho, atendendo aos desígnios da verdadeira fraternidade. Somente adestrando paciência e compreensão, tolerância e bondade, na praia estreita do lar, é que nos habilitaremos a servir com vitória no mar alto das grandes experiências. Vamos repetir esse último parágrafo da maior importância para grifarmos aqui e agora. Somente adestrando paciência e compreensão, tolerância e bondade na praia estreita do lar é que nos habilitaremos a servir com vitória no mar alto das grandes experiências. Meus irmãos, o nosso lar é uma escola, a primeira escola, porque nós vamos ter na vida, na encarnação, várias escolas. O nosso lar é a primeira escola, é o nosso beabá, é onde nós vamos aprender a tabuada, nós vamos aprender a ir ao quadro negro para escrever nossos compromissos, as nossas condições possíveis e imediatas de solucionar questões antigas. Temos necessidade de solucionar essas questões antigas. E vamos ao quadro negro escrever com o giz do amor e da paciência, como nos diz Emmanuel, os nossos compromissos. Vamos amar, vamos escrever todo o verbo amar no quadro negro da nossa existência. Não nos esqueçamos, a família é a nossa primeira escola. Vamos buscar encontrar entre os membros da nossa família aqueles que se ligaram a nós em nome de Jesus, em nome de nosso Pai Eterno, para podermos fazer dessa ligação uma solução para questões muito, muito antigas por vezes. Porque a bênção de Deus é tão grande que nos coloca juntinhos, às vezes mais juntos do que tudo, para podermos aprender a amar. Deus seja louvado. Obrigada por tudo. Até a próxima semana, se Deus quiser.